Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Sou o professor João Rodrigo Andrade e este é o terceiro vídeo sobre o tutorial do T-Solver, que é o solver em MATLAB, objetivado a resolução da equação da difusão em um meio sólido. Esta equação matemática foi discretizada por meio da técnica dos volumes finitos e implementada de uma das formas mais simples possíveis no MATLAB. No vídeo de hoje, nós vamos tratar da geração de malhas. Então, normalmente, em um código de CFD, antes da simulação em si, onde as equações são resolvidas, nós geramos a malha. A malha se constitui de vários nós, vários volumes, e cada um desses volumes uma equação será resolvida, como foi visto na aula 2. Então, cada uma daquelas equações que nós discretizamos será resolvida em um volume de toda a malha que compõe a geometria. Então, vamos lá para a pasta central do solver. Então, estamos aqui na pasta central, temos a pasta input com a entrada dos dados do usuário, as características da simulação, a pasta lib, que contém as bibliotecas para funcionamento das rotinas, e a pasta output, que é onde os dados sairão, onde os arquivos que serão visualizados estarão. No vídeo de hoje vamos tratar primeiramente a pasta input. Na pasta input temos um arquivo chamado last case information, que representa dados da última simulação. Então, abrindo aqui o arquivo, temos, por exemplo, o tempo da última simulação, o passo de tempo, o número de volumes, a pasta que elas se encontram, que é caso o usuário esqueça o último caso que ele rodou, a última simulação, ele tem esse arquivo para ajudá-lo. E temos também a pasta test case. Esta pasta poderia ter qualquer nome, é o nome do caso a ser simulado. Então, neste exemplo, o caso se chama test case, que é o caso padrão que vem. Poderíamos, por exemplo, ter uma pasta adicional chamada soldagem. Ok? Então o nome do caso é soldagem. Vamos lá então, neste caso. Dentro desta pasta temos vários arquivos. Temos o BC Solver, o CP, o K, o Mesh e outros vários arquivos. O BC Solver ele representa as condições de contorno, boundary condition. Os arquivos CP e K são relativos às propriedades do material. CP é o calor específico e K é o coeficiente de condução. Então, esses arquivos são utilizados somente quando temos parâmetros variáveis, quando essas propriedades do sólido são variáveis em função da temperatura. Por exemplo, aumentou a temperatura, o K diminui. Então, temos aqui uma lista com os valores, com a função. Por enquanto, não vamos entrar nesses detalhes. Temos o arquivo mesh.zip. Este arquivo é relativo à malha, então não vamos alterar esse arquivo. É o próprio gerador de malha que vai gerar este arquivo aqui. Temos também o mesh_tmesh, que é justamente o arquivo que vamos trabalhar hoje, que é o arquivo responsável pelas características da malha. O output solver, relativo aos parâmetros de saída, por exemplo, qual o intervalo de tempo para impressão dos dados do campo de temperatura. O arquivo de propriedades, que relativo qual que é o valor do coeficiente de condução, por exemplo, ele é variável, ele é constante, dentre outras propriedades, ρ, por exemplo, que é a massa específica, e o time é relativo à integração temporal. Então, neste arquivo tem tanto o método de discretização, como eu disse previamente, na atual versão, apenas o Euler explícito é utilizado como método de integração. E também um passo de tempo. Neste vídeo vamos tratar o arquivo mesh_tmesh. Então, vamos abri-lo aqui no Notepad++. Temos aqui um cabeçalho simples e vamos direto às variáveis.
Então temos aqui a primeira variável, que é o dim, que seria a dimensão da geometria. Então temos aqui 0,25, 0,100 e 6,42 vezes 10 a menos 3. Todos esses dados estão em metros e representam o domínio. Neste algoritmo, inicialmente, vamos tratar apenas domínios paralelepípedos ou cubos, tridimensional com formas cartesianas. Então vamos exemplificar o que representa cada uma dessas variáveis. Então temos aqui o quadro branco. A geometria, então, é dada da seguinte forma. Onde x, no nosso caso, é o valor de 0,25, 250 centímetros, y é o valor de 0,1 ou 100 centímetros e z é uma espessura muito baixa, que é 6,42 milímetros. Ok, temos a segunda e a terceira variáveis. A segunda, mínimo, dl, mínimo, representa qual é o menor valor do comprimento das dimensões em cada uma das direções do menor volume. Ok? Então, o menor ΔX será de 1 sobre 800, o menor ΔY 1 sobre 800, o menor ΔZ 1 sobre 1000, e o maior ΔX 1 sobre 100, o maior ΔY 1 sobre 100 e o maior ΔZ 1 sobre 1000, certo? E onde estarão localizados cada um desses volumes? Então nós nos voltamos à variável ref. Então temos aqui true, true, false para o x. Temos false, false, true, false para y e temos verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro para z. Mas o que isso representa? É o seguinte, na direção x, o início da malha será refinado, o meio da malha será refinado, o final da malha será grosseiro, não refinado. Para o y, o início e o fim da malha são grosseiros, e o interior em y é refinado, em z todos os pontos são refinados. Bem, vamos ver como isso se dá. Ok, temos aqui a nossa geometria e vamos mostrar primeiramente como se dá a malha que nós definimos na direção x. Então, em x, nesta direção, nossa malha será refinada no início, refinada no centro e grosseira na extremidade final. Teremos uma malha esquematicamente dessa forma, onde o início é refinado, o centro é refinado e o final é grosseiro. E existe uma transição entre a parte grosseira e a parte refinada, de tal forma que esse refinamento seja gradual, correto? Evitando assim algum problema numérico. Na direção y, temos que essa extremidade ela é grosseira, o interior ela é refinada e o final também é grosseiro. E na direção z, toda a malha é refinada. Temos no interior desse sólido uma região com maior refinamento. Qual a razão disso? Nesta região haverá um maior gradiente de temperatura, e se existe um maior gradiente de temperatura, variações maiores ocorrem, então o comprimento de cada um dos volumes deve ser menor para pegar toda esta variação, correto? Então devemos ter uma maior frequência espacial de captura de dados nesse ponto. E por que isso? Porque, por exemplo, um processo de soldagem, temos que o eletrodo, ele percorre essa... Vamos fingir que isso aqui é um eletrodo, pessoal. Ele percorre essa região central
e temos aqui um ponto de concentração de energia térmica, de calor, que vai percorrer a nossa geometria. Então este é apenas um dos exemplos. Outros exemplos poderiam ser dados também e justificar um determinado refinamento. Voltar aos arquivos do código. Temos a compreensão da variável ref, mínimo e máximo. E nos sobra apenas a variável ref length, que representa qual será a região de refinamento em cada variável verdadeira que adicionamos. A região final, o comprimento dela será de 0,25 menos 0,2 da região inicial, menos 0,2 novamente da região central, correto? Então, por exemplo, temos aqui a malha na direção X, esta região de refinamento de 0,02, esta região de refinamento de 0,02 e esta região grosseira captando o restante. Então, uma vez que já definimos a malha, vamos gerá-la no MATLAB. Então voltamos ao diretório principal, vamos na pasta lib, tmesh e a abrimos no MATLAB. Este arquivo, o único parâmetro que vamos trabalhar aqui é o case folder, que representa o nome da pasta que será tratada. Como utilizamos uma pasta chamada soldagem, vamos copiar e colar aqui o nome soldagem. Então, o arquivo que vamos tratar se chama soldagem. E o resto desse arquivo é referente à geração da malha. Ok? Então, o único objetivo nesse arquivo é modificar o nome e executá-lo. Então, vamos em editor, run, ou simplesmente F5. O código já foi executado, vamos ver o que foi gerado na janela de comando. Temos aqui os arquivos criados, então foram criados arquivos output para soldagem. Então, estes arquivos estão nesta pasta. Voltamos aqui à pasta inicial, vamos em output, temos aqui soldagem e 3 pastas novas aqui. O cabeçalho da execução do código tmesh, criado por João Rodrigo Andrade, Universidade Federal de Uberlândia. Meu e-mail, caso alguém necessite de contato. Os parâmetros iniciais foram lidos, os parâmetros básicos da malha foram calculados, como por exemplo, número de nós, áreas de cada uma das faces, volumes de cada um dos volumes, a posição dos nós, a distância entre os nós, a distância entre o centro do volume e cada uma das suas faces, quais faces estão em cada volume, etc. São cálculos secundários referentes por exemplo, condição de contorno, identificação de cada uma das células que estão nas regiões da superfície da nossa geometria, e escrevendo a malha. Então, o caso da simulação input soldagem, o arquivo gerado está input soldagem mesh.zip, que é o arquivo que nós vimos anteriormente. Foi gerado um arquivo VTK. O arquivo VTK é um arquivo que pode ser lido pelo Paraview, por exemplo. Então é um arquivo de extração de dados que está em output soldagem mesh.vtk. Número de vértices 24.563, número de faces 64.728 e número de volumes 20.160. Então esta é uma malha. Levando em consideração que estamos trabalhando no MATLAB, que é um código com linguagem interpretada, é um número razoável de volumes a ser resolvidos. O menor volume 1 milímetro e o maior volume 1 centímetro.
O tempo total gasto foi de 146,33 segundos para a execução. Então, relativamente lento, temos que esperar um pouquinho, correto? Muito bem, a malha foi gerada e agora vamos acessar o Paraview para ver a malha que nós temos. Temos aqui o Paraview aberto. Paraview, para quem não conhece, é um software livre, aberto, ou seja, ele não tem uma licença paga, ele pode ser baixado livremente. Eu vou demonstrar aqui passo a passo de como os arquivos são abertos, para aqueles que não têm prática também se inteirarem do que está acontecendo. Temos aqui o software aberto, vamos em File, Open. Então vamos até o diretório central, que contém as pastas input, lib, output. Vamos em output, escolhemos o caso que simulamos, soldagem, malha e malha mesh.vtk. Ok. Pronto, agora vamos em apply e a malha está aberta, não visualizamos ainda, porque temos que ir aqui onde está selecionado outline. Vamos em Surface with Ads, que vai nos indicar tanto o domínio quanto os volumes. Então, podemos ver que a malha foi aberta e tudo ocorreu como esperado. Vemos que temos aqui um comprimento x de 0,25, um y de 0,1 e um z de 6,42 milímetros. Seleciono aqui onde está 3D, 2D para facilitar nossa visualização. Vou em projeção em diferentes ângulos, vou neste último e temos aqui. Nós vemos que à medida que o X cresce, a malha é refinada no início, é refinada no meio e é grosseira na extremidade. Da mesma forma que nós setamos, que seria a região de refinamento. Então, temos aqui a primeira região, a segunda região e a terceira região. Se quisermos visualizar as distâncias, nós aqui nessa árvore de propriedades ao lado esquerdo, temos a árvore central, clicamos na malha, propriedades, vamos até lá embaixo, escolhemos Axis Grid. Pronto, temos os comprimentos. Então, aqui em X de 0 até 0,25, em Y de 0 até 0,1, em Z a mesma coisa. Voltamos para o 3D e temos uma indicativa da nossa malha. Como dissemos anteriormente, esta região ela possui um maior refinamento. Onde os volumes são menores, enquanto os volumes mais distantes são maiores, mais grosseiros. Então, neste vídeo ficamos por aqui. O próximo vídeo vamos tratar da simulação, como escolhemos os parâmetros de simulação e a execução do código. E posteriormente vamos tratar dos resultados, o campo de temperatura, a variação da temperatura em cada uma dos volumes, em cada uma das direções. E é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Ficamos por aqui.